No princípio, quando Deus formou os céus e a terra, Ele preparou um lugar especial, separado de tudo o que havia criado. Era um jardim repleto de vida, harmonia e beleza incomparável. A brisa era suave, as árvores frondosas se curvavam ao vento como se o louvassem e os rios cortavam o solo fértil com águas cristalinas. Esse lugar era o Jardim do Éden. Foi ali, nesse paraíso cuidadosamente moldado por suas mãos, que Deus decidiu formar o ser humano, não como as outras criaturas, mas à sua imagem e semelhança. Do pó da terra, Ele moldou Adão. E quando soprou em suas narinas o fôlego da vida, o homem se tornou alma vivente. Adão abriu os olhos em meio à perfeição. Seu primeiro olhar foi para o céu azul e puro, seu primeiro som, o canto harmonioso da criação. Ele estava vivo e sua existência tinha propósito. Deus confiou a Adão a responsabilidade de cuidar do Éden. Cada planta, cada animal, tudo estava sob sua atenção. E como sinal de autoridade, o próprio Adão deu nome a todos os animais. Mas mesmo em meio a tamanha abundância, havia algo que faltava. Deus, que conhece o íntimo do coração, viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, enquanto Adão dormia um sono profundo, Deus retirou uma de suas costelas e, com delicadeza divina, formou a mulher. Quando Adão a viu pela primeira vez, seus olhos se encheram de espanto e alegria. Ele reconheceu nela algo que nenhuma outra criatura tinha: carne de sua carne, osso dos seus ossos. E assim, Eva foi criada, não como um ser inferior, mas como parte de Adão, companheira ideal, feita da mesma essência. O Jardim do Éden se tornou então o lar de ambos. Eles viviam em total comunhão com Deus, em paz consigo mesmos e com toda a criação. Não havia culpa, vergonha ou dor. Cada dia era uma nova descoberta. Cada entardecer, uma nova conversa com o Criador. E no centro do jardim, duas árvores chamavam a atenção: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus lhes deu liberdade, mas também um limite claro. Eles poderiam comer de todas as árvores menos de uma. A ordem era simples, direta e justa. O Éden era mais do que um lugar físico. Era o reflexo da perfeita harmonia entre Deus, o homem e a criação. E ali, no início de Nzizomundi, tudo, a humanidade teve seu primeiro capítulo escrito com amor, propósito e liberdade. O tempo passava, e cada novo amanhecer no Éden era como o primeiro. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, não apenas entre si, mas com toda a natureza ao redor. Os animais não temiam o homem, as plantas cresciam sem espinhos, e os frutos eram doces e abundantes. Tudo fluía de forma natural, como se o mundo respirasse paz. A relação entre Adão e Eva era pura, sem malícia ou desconfiança. Eles viviam nus, mas não sentiam vergonha, pois a inocência ainda reinava em seus corações. Essa era a vida como Deus a havia sonhado para os seres humanos. Uma existência plena, livre da dor, do pecado e da morte. E todas as tardes, ao cair do dia, Deus caminhava pelo jardim. Sua presença era sentida com suavidade e reverência. Era nesses momentos que Adão e Eva conversavam com o Criador, faziam perguntas, recebiam conselhos, aprendiam sobre o mundo e sobre si mesmos. Era uma relação íntima, direta, sem barreiras. Mas mesmo no mais belo dos cenários, havia uma escolha. Deus havia dado ao casal o livre-arbítrio, a capacidade de decidir, de obedecer ou não. E essa escolha estava simbolizada na árvore do conhecimento do bem e do mal. Sua aparência não era diferente das outras árvores, mas seu fruto carregava algo além do sabor. Ele trazia o peso do conhecimento, da consciência, da separação entre o bem e o mal. Foi então que surgiu a serpente.
Astuta, silenciosa e sorrateira, ela se aproximou de Eva com palavras envolventes. A serpente não era apenas um animal comum. Havia nela uma astúcia que vinha de algo mais sombrio. Com palavras disfarçadas de sabedoria, ela plantou a dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Eva, surpresa, respondeu que podiam comer de todas, exceto daquela, pois Deus havia dito que se comessem, morreriam. Mas a serpente, com sua voz sutil, desmentiu o que Deus havia dito. Vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Foi ali, naquele instante, que o coração de Eva vacilou. O fruto parecia apetitoso, agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. Um desejo até então inexistente brotou em seu interior, o de ser como Deus. E naquele momento, a decisão que mudaria o curso da humanidade foi tomada. Eva estendeu a mão, colheu o fruto proibido e deu a primeira mordida. O sabor era doce, mas o gosto da culpa ainda era desconhecido para ela. Sem hesitar, ofereceu também a Adão, que estava com ela. Ele também comeu. E naquele exato momento, algo mudou. Seus olhos se abriram. Mas o que viram não foi sabedoria divina, nem luz celestial. Eles se viram nus. Pela primeira vez, sentiram vergonha. Correram para cobrir seus corpos com folhas de figueira, tentando esconder o que agora parecia errado. A inocência havia se perdido, e em seu lugar surgia a consciência, o medo, a culpa. O que antes era natural, agora parecia exposto. O coração, antes leve, agora carregava um peso novo e desconhecido. E quando ouviram a voz de Deus no jardim, ao entardecer se esconderam. Aquele som que antes trazia paz, agora causava temor. A presença de Deus, que antes era desejada, agora era evitada. Mas Deus, que tudo vê, os chamou. Adão, onde estás? Não era uma pergunta de localização, mas de condição. Onde estava aquele que vivia em comunhão? Onde estava o homem, puro, livre, sem vergonha? Adão respondeu com voz trêmula. Ouvi tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. Deus então perguntou: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Adão, em vez de assumir sua culpa, apontou para Eva. A mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. Eva, por sua vez, transferiu a culpa. A serpente me enganou, e eu comi. Foi o primeiro ciclo da queda. Desobediência, vergonha, medo e a tentativa de justificar os próprios erros. A humanidade havia rompido com a perfeita harmonia que existia com Deus. A desobediência trouxe consequências, e o Éden, que era símbolo da presença divina, agora se tornava um lugar de partida. Deus então voltou-se primeiro para a serpente. Ela havia sido instrumento da mentira, canal do engano, e por isso foi a primeira a ouvir o julgamento. Porquanto fizeste isso, maldita és entre todos os animais. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Mas havia algo mais, uma promessa escondida em meio à sentença. Deus declarou que haveria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência dela e o descendente prometido que um dia pisaria a cabeça da serpente. Mesmo no meio da queda, Deus já traçava um plano de redenção. Depois Deus falou com Eva. Por ter ouvido a voz da serpente e comido do fruto, ela enfrentaria a dor no parto, e sua relação com Adão agora seria marcada por conflitos. O dom da maternidade viria acompanhado de sofrimento.
e a harmonia entre homem e mulher já não seria mais natural como antes. Por fim, Deus dirigiu-se a Adão. O solo, que antes era generoso, agora produziria espinhos e ervas daninhas. O trabalho, que antes era prazeroso, agora se tornaria árduo. Com suor no rosto ele obteria o alimento, até que voltasse ao pó da terra de onde havia sido formado. O preço da desobediência era a separação, o peso da vida e a morte. A ruptura foi completa. E então, Deus fez roupas de pele para Adão e Eva, não apenas para cobrir seus corpos, mas como sinal do primeiro sacrifício. Pela primeira vez, um animal inocente foi morto por causa do pecado humano, a vida de um substituindo a de outro. Era o início de uma longa jornada, onde o sangue seria sinal de expiação. O jardim do Éden, que havia sido lar, agora não podia mais abrigar o homem. Deus os expulsou, para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em estado de queda. No caminho do jardim, colocou querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, guardando o acesso à árvore da vida. Foi assim que a humanidade foi lançada fora do paraíso. O Éden ficou para trás, fechado. Mas a promessa havia sido dada. Um descendente viria. Um dia, a serpente seria vencida. E o caminho de volta ao coração de Deus começava a ser preparado. Agora, fora do Éden, Adão e Eva enfrentavam uma nova realidade. O mundo que os cercava ainda carregava traços da criação original, mas agora era também marcado pela dor, pelo trabalho árduo e pela consequência do pecado. O silêncio que antes era preenchido com a presença de Deus, agora parecia mais distante e cada dia era uma lembrança do que haviam perdido. Mas Deus, mesmo diante da queda, não os abandonou. Adão e Eva permaneceram juntos. Construíram uma vida, criaram raízes. Eva deu à luz seu primeiro filho, Caim, e depois Abel. A vida seguia, mesmo que com desafios. E o ser humano, mesmo fora do Éden, continuava sendo portador da imagem de Deus. Adão carregava consigo a memória do jardim, das conversas com Deus ao entardecer, da beleza que já havia existido. Essa memória era, ao mesmo tempo, um fardo e uma esperança. Um lembrete do que fora perdido, mas também um estímulo para crer no cumprimento da promessa feita ainda no Éden. O dia em que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. A história da humanidade dali em diante seria marcada por altos e baixos, por quedas e recomeços, mas também por uma constante busca por redenção. E tudo isso começou ali, com aquele primeiro sopro de vida, com o pó da terra sendo moldado pelas mãos de Deus. A criação, que havia começado perfeita, agora ansiava por restauração. Cada nascer do sol era um lembrete de que a misericórdia de Deus ainda se renovava. Cada estação apontava para sua fidelidade, e o ser humano, mesmo distante, ainda era alvo de seu amor. O legado de Adão e Eva não terminou com a expulsão do Éden. Eles foram os primeiros a experimentar o amor de Deus, sua correção, sua justiça e também sua misericórdia. Foram os primeiros pais, os primeiros a sofrer pela perda e os primeiros a entender a profundidade da separação causada pelo pecado. Ao longo das gerações, seus descendentes ouviriam histórias sobre o jardim, sobre o Criador e sobre aquele tempo onde o homem caminhava lado a lado com Deus. Esses relatos seriam passados de pai para filho, até o dia em que seriam registrados em palavras eternas. O livro de Gênesis que hoje lemos carrega as sementes dessa tradição. Testemunho fiel da origem de tudo. Adão viveu muitos anos após sair do Éden. Viu filhos e netos crescerem e também viu o pecado se espalhar, mas também carregava a esperança, a promessa. Cada geração que nascia era a possibilidade do cumprimento da palavra de Deus.
de que viria alguém para restaurar aquilo que havia sido quebrado. Eva, por sua vez, foi a primeira a sentir a alegria da maternidade e a dor da perda. Carregou no ventre o início da humanidade e também o peso do erro. Mas como toda mãe, esperava por dias melhores para seus filhos. Mesmo tendo sido enganada, foi por meio dela que viria a promessa de salvação. A história de Adão e Eva não é apenas sobre queda, é também sobre responsabilidade, sobre consequências e sobre esperança. Deus não os destruiu. Pelo contrário, os preservou. Ensinou, guiou e os amou, mesmo fora do jardim. Porque o amor de Deus não se limita ao paraíso. Ele se estende até mesmo nas nossas piores decisões. E se você chegou até aqui, quero te agradecer por acompanhar essa jornada comigo. Essa foi apenas a segunda parte de uma longa caminhada pelas histórias da Bíblia, contadas de forma simples, profunda e com um olhar atento aos detalhes. Você percebe como cada escolha feita por Adão e Eva ecoa até hoje em nossas próprias decisões? A história da criação, da queda e da promessa de redenção não é apenas um registro do passado. Ela fala diretamente com a nossa vida agora. Se você gostou dessa forma de contar a história, com uma narração envolvente e focada nos acontecimentos como se estivessem diante dos nossos olhos, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar produzindo esse conteúdo com qualidade e dedicação. Deixe seu like no vídeo e compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar de ouvir essas histórias. E claro, quero muito saber a sua opinião. Você está gostando desse formato? Como foi para você ouvir a história de Adão e Eva dessa maneira? Deixe aqui nos comentários. Vou adorar ler e responder. Que essa jornada espiritual continue nos guiando por caminhos de entendimento, fé e conexão com Deus. Nos vemos no próximo episódio.